Reunião entre Putin e Dilma acontece e, dentre outras questões, foi discutido a desdolarização das relações econômicas, a questão da expansão do NDB, do Banco dos BRICS, para outros membros, como, por exemplo, Bangladesh, Egito e Emirados Árabes, e uma união do chamado Sul Global. Pois é, pessoal, o NDB e a Rússia querem formar uma nova ordem geopolítica internacional. Mas existe também uma restrição em relação a financiamentos da Rússia. Pois é, galera, respeitando as sanções internacionais, o NDB não fará projetos na Rússia. E pasmem, segundo uma mídia que a gente vai conversar aqui no vídeo, a culpa é dos chineses. Rússia anuncia que conseguiu avançar 2 quilômetros em direção à Ucrânia e a Ucrânia também, segundo a própria Rússia, avança em direção à Zaporísia. Eu diria para vocês, galera, que a Rússia, principalmente depois do fim do acordo de grãos, aumentou bastante a sua agressividade e inclusive está chegando próximo do território de Lima, uma área próximo da fronteira com a OTAN, com a Romênia, foi atacada, o que causa preocupação não só naquela região da Europa, mas também em toda a região do Mar Negro, inclusive com Rishi Sunak, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido, telefonando para o Zelensky e garantindo os russos vão atacar navios civis na região do Mar Negro. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue por lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, é muito baratinho, pessoal. Último dia, tá? Desse preço promocional. Link na descrição que você não vai se arrepender. Tamo junto? E caso você queira contribuir também financeiramente aqui para o projeto, para eu continuar produzindo conteúdos diários para vocês, afinal esse é meu trabalho, pessoal, seja membro, né, isso ajuda bastante, ou uma eventual também contribuição via chave Pix. Caso não possa, pessoal, sensacional, só seu engajamento, seu like também já tá mais que ótimo. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Eu falei para vocês ontem que, de fato, ia acontecer uma reunião entre Dilma e Putin. Só que, embora Dilma seja brasileira e seja ex-presidente do Brasil, o Brasil ele não participou dessa mediação. O Itamaraty, por exemplo, né, que é o órgão responsável pelas relações exteriores brasileiras, pô, cara, nem citou essa reunião, né? Porque a Dilma, ela não está representando o Brasil, ela está representando o NDB, que é o Banco dos BRICS. Inclusive, o Brasil, de maneira oficial, confirmou que ele não fará nenhuma visita oficial nem à Rússia, nem à Ucrânia, até a finalização dessa guerra, porque considera que ele é um país neutro para buscar eventuais soluções para essa guerra. E se ele fizesse uma visita oficial à Rússia ou à Ucrânia, ele quebraria essa postura de neutralidade, né? Pois bem, galera, essa reunião, ela de fato aconteceu, aliás, ela não vai ser única, vai rolar uma cúpula, né, entre Rússia e África, no dia 27 e no dia 28 de julho, agora, nesse final de semana. E a Dilma, antes disso, também vai se reunir com o Ramaphosa, porque a gente está às vésperas da cúpula África e Rússia e às vésperas da cúpula dos BRICS, inclusive, que vai ser sediado na África do Sul e, inclusive, sem a presença do Putin. Lembrando que a África do Sul, por ser signatária do TPI, o Estatuto de Roma, caso recebesse o Putin, que é considerado como um criminoso de guerra, deveria quebrar alguma das duas correntes, ou a corrente com os BRICS, prendendo Putin e mandando para a Corte de Haia, ou quebrando a parceria com o Estatuto de Roma, com o Tribunal Penal Internacional, com a Corte de Haia, já que não prenderia o Putin, mesmo um criminoso de guerra, segundo o TPI, estando no seu próprio território, tá? Então outras reuniões com a Dilma também vão acontecer, por quê? Esse momento é o momento que tanto os BRICS como o NDB, eles estão discutindo, galera, a expansão dos seus membros. Eu comentei com vocês aqui em vídeos passados que a ideia, segundo a mídia, as mídias internacionais, é que 44 países, Belarus inclusive foi o mais recente, querem entrar para os BRICS. A gente não sabe se todos vão ser membros plenos dos BRICS, se alguns vão ser somente membros associados, se vão fazer parte somente do NDB, que é um banco de financiamento dos BRICS, mais ou menos os mesmos moldes do que é o Banco Mundial ou que é o FMI, entende? Tanto que, por exemplo, só no NDB, aparentemente, a gente já tem Bangladesh, Egito e Emirados Árabes como novos membros, que vão receber esses financiamentos. Então, uma das pautas estava nessa expansão. E a Dilma,
ela falou sobre isso, né, na reunião com o Putin. Ela falou que está na hora desse sul global, esse sul global, é um termo, né, não é novo, mas ele voltou à pauta, eu diria que agora em 2023, são os países em desenvolvimento, os países considerados aí emergentes, né, ou até os mesmos os subdesenvolvidos periféricos. Eles precisam se unir, eles precisam reforçar suas pautas. Inclusive a Dilma ela garantiu, por exemplo, que a África ela sempre foi vista como um continente abandonado e que caso novos países queiram fazer parte do NDB, para esses programas de financiamento, não haverá contrapartidas. Não citou o nome do FMI e do Banco Mundial, mas foi uma clara indiretinha, uma indiretinha bem direta, inclusive, né? Ao FMI e ao Banco Mundial, por quê? Essas duas instituições, elas foram criadas ali, pessoal, no contexto, né? Da Conferência de Bretton Woods, tal, foram mandando um pouco os seus moldes desde 1944, mas elas realizam esses empréstimos para a superação de crises econômicas, dívidas externas, investimento em infraestrutura, mas elas exigem contrapartidas. Programas de privatização, corte de gastos públicos, aumento da taxa de juros para atração de dólares, o que acaba sufocando um pouco a economia local. Então, existem contrapartidas que o FMI e o Banco Mundial fazem que alguns dos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, o chamado sul global, considera que são empecilhos para o desenvolvimento. A Dilma falou que o NDB vai atuar no sentido de não exigir contrapartida desses países. Como será que vai garantir, então, o pagamento em caso de financiamento? Não sabemos, tá? Ficou tudo em aberto. Falou também que o NDB e os BRICS como um todo, eles têm um plano de até 2036 fazer com que 30% das suas negociações sejam feitas em moedas locais, citando inclusive o yuan, que é a moeda chinesa, como um dos exemplos. Não se aprofundou muito mais sobre o tema, mas falou que é um absurdo uma organização como os BRICS, que tem aí países que são referência da economia internacional, terem que fazer os seus investimentos, as suas trocas, em dólar. A Rússia talvez seja, com a China, né, com certeza, a maior prova viva, não só de uma necessidade de tirar esse poder dos americanos, de parar de depender dos Estados Unidos, mas até mesmo de possíveis superações de sanções econômicas. Por exemplo, os números deles não são muito claros, mas estima-se, pessoal, que da Rússia a gente tem 300 bilhões de dólares que estão congelados somente em relação a essas sanções internacionais, tá? Pô, professor, que legal. Então o NDB falou em utilização de moedas nacionais e agora vai financiar a Rússia, né? Então, outro recado claro da Dilma. O NDB, por estar em conformidade, segundo ela, tá? Com as restrições dos mercados financeiros internacionais, não vai fazer novos empréstimos, financiamentos à Rússia, porque estaria sob alvo também ou desrespeitando sanções do mundo, dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos. Nossa, professor, mas que estranho, né? Tá falando de uma desdolarização da economia, tá falando, e não vai fazer empréstimos, financiamentos para a Rússia? Então, aparentemente, galera, aí já sai do campo da informação, vai para o campo da especulação, tá? A mídia que eu li que relatou isso foi a CNN, tá? Então, devo ser a credibilidade ou não? Tô falando, não sei. É a mídia CNN que passou, tá? Segundo a CNN, a gente tinha uma conformidade de África do Sul e Brasil querendo que o NDB, sim, financiasse a Rússia, porém, a China, com medo, galera, de retaliações do Ocidente, retaliações do G7, retaliações dos Estados Unidos, preferiu que o NDB ele não financiasse a Rússia sob medo de sanções econômicas, porque esses possíveis financiamentos serviriam para a compra de armamentos, para a superação de crise econômica, ou seja, seria uma forma de contornar as sanções ocidentais. E a China, preocupada com retaliações do Ocidente, resolveu não permitir que o NDB financiasse, enfim, projetos aí de infraestrutura ou coisa que valha na Rússia, tá? Professor, é verdade? De novo, foi a CNN que colocou, tá? Tô repassando só a informação aqui para vocês. Então, pessoal, essa reunião, eu diria que ela foi super importante, né, para a consolidação de a expansão tanto dos BRICS como do NDB e também de uma desdolarização das relações econômicas. Lembrando que nem eu falei para vocês que a Rússia também a Dilma também vai se reunir com Ramaphosa, presidente da África do Sul, e a gente vai ter uma cúpula também entre África e Rússia. Essa cúpula, com o nome Paz, Segurança e Desenvolvimento, ela promete estar um pouco esvaziada em relação às cúpulas anteriores.
Hoje a gente tem, pela ONU, 54 países reconhecidos como países africanos. Só que somente 21 vão participar dessa cúpula. O Putin ele se pronunciou num tom de lamentação, colocando que é graças aos Estados Unidos e ao seu imperialismo econômico. Alguns países africanos eles se rejeitaram a fazer essa cúpula com a Rússia, que não é de hoje, tá? Ela existe há alguns anos, inclusive, por medo de sanções e retaliações dos Estados Unidos. Mas, de fato, ela vai acontecer. Hoje a gente teve também, pessoal, notícia importante relacionado a tanto ataque da Ucrânia e ataque da Rússia, tá? Os ataques ucranianos, a gente já se pronunciou aqui, inclusive, não eu, né? O próprio Ministério da Defesa da Ucrânia já compartilhou, inclusive, vídeos com soldados pedindo silêncio, fazendo, né? Por quê? Porque considera que, nesse momento, compartilhar informações sobre a ofensiva ucraniana é dar arma para o inimigo, para a inteligência russa. Então, dentro desse princípio, a Ucrânia não fala sobre coisas que estão acontecendo. Geralmente, ela espera passar uns 3, 4 dias para depois falar sobre determinado acontecimento. Só que a Rússia garantiu que a Ucrânia entrou na segunda fase da sua contra-ofensiva, principalmente partindo para a região de Zaporísia, que é um oblast ali, né? Que é uma região, como se fosse uma espécie de um estado, vamos colocar assim, que tem também a usina de Zaporísia, a maior usina nuclear do continente europeu. Pois bem, pessoal, a Rússia falou que alguns avanços aconteceram, bem pouquinhos, mas que a Rússia já está conseguindo repelir esses ataques. Em contraposição, a Rússia, a partir do seu Ministério da Defesa, também anunciou que avançou 2 quilômetros na região mais ao norte e ao leste da Ucrânia, inclusive ali na região, né, de Donetsk, partindo para cima de Lima. E existem, pessoal, isso está acontecendo no momento que eu estou gravando, então, por enquanto, são só canais de Telegram divulgando, por especulação de novo, tá? A Rússia aparentemente está fazendo um grande ataque nesse momento enquanto eu gravo. Segundo alguns canais de Telegram, a gente tem, pessoal, a Rússia utilizando 4 MiG-31, inclusive com Kinzhal, sistema Iskander, fazendo lançamentos da Crimeia, como se fosse uma espécie de ataque preventivo, porque segundo o serviço de inteligência, esse contra-ataque que começou agora em Zaporísia, ele se reforçaria no futuro próximo. Então, para prevenir que a Ucrânia consiga fazer esse contra-ataque de maneira mais forte, a Rússia está fazendo ataques mais significativos, inclusive avançando. Isso aí não, tá? Isso é confirmado pelo Ministério da Defesa da Rússia, de novo, tá? Não sei exatamente a credibilidade, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, mas avançou ali 2 quilômetros. Só que além desses ataques, a gente tem outros ataques russos acontecendo. Lembrando, pessoal, que a própria Ucrânia falou que a Rússia estava juntando, organizando cerca de 100 mil militares próximo da região leste, ali próximo da Ucrânia, justamente próximo de Donetsk. A gente teve, por exemplo, Putin, recentemente também, mudando a regra de alistamento, de questão de reservistas ali na Rússia, aumentando o número do seu efetivo, muito possivelmente dando a entender que algum tipo de ofensiva poderia acontecer. E entendam que essa ofensiva, às vezes ela nem é exatamente para dominar algum território, mas para dividir as atenções. Se a Ucrânia ela só se preocupa em atacar Zaporísia, pô, cara, é muito mais fácil ela conquistar avanços importantes. Agora, se a Rússia vai para cima de Donetsk, para cima de Lima, por exemplo, a Ucrânia vai ter que dividir as suas atenções entre um ataque e uma defesa contra os russos. Então, meio que você divide as atenções da Ucrânia, fica mais difícil para fazer um eventual ataque, né, contra os russos, tá? E lembrando também, pessoal, que a Rússia, ela atacou inclusive posições próximas de portos importantes. Estou falando para vocês do porto, né, de Odessa, que já vinha sendo atacado 4, 5 dias aí consecutivos, mas recentemente a gente teve, por exemplo, o porto de Reni e Ismail, que foram atacados, que ficam, galera, surpreendentemente, tá, a centenas de metros de um território da OTAN, da Romênia. Inclusive, né, para quem não sabe, né, a gente falou aqui nos vídeos passados, a Rússia, ela cancelou o acordo de grãos com a Ucrânia, considerando que o Ocidente não cumpriu a sua parte do acordo, porque não finalizou as sanções aos fertilizantes, aos alimentos, não deixou a Rússia voltar para o sistema SWIFT de comunicação, pelo menos na parte dos alimentos, então saiu do acordo de grãos, inclusive colocou ali, tá, olha, a gente volta se isso aqui for cumprido, se não for cumprido, a gente não vai mais voltar. Só que a Ucrânia tem outros métodos de conseguir exportar os seus grãos, inclusive o rio Danúbio
é um desses métodos. E esses portos ficam muito próximos dessa logística. O Rio Danúbio, pessoal, claro que não tem uma carga tão grande quanto o Mar Negro, né, para conseguir exportar os grãos ucranianos. Mas mesmo assim, o Rio Danúbio, por exemplo, ele foi responsável, pessoal, pela exportação de 2 milhões de toneladas só no último ano. Tanto que só o ataque a esses dois portos fez com que o preço do trigo disparasse 6% na segunda-feira, por conta de ataques. Só que, de novo, né? A gente está falando, pessoal, até então, o ataque mais próximo que a Rússia tinha feito a um território da OTAN era um ataque que tinha sido feito na Polônia, mais ou menos, na Ucrânia, né? Mais ou menos a 25 quilômetros do território polonês. Agora, esse ataque depende da mídia, tá? Mas fala de 200 a 400 metros da fronteira da Romênia. E a Romênia é um país que pertence à OTAN. O presidente da Romênia, tá? O chefe de governo falou, galera, que não vê grandes perigos, pelo menos no momento, mas alguns moradores da parte mais próxima da fronteira entre Romênia e Ucrânia avistaram, pessoal, clarões, barulhos de bombas, e claro que isso traz uma preocupação. Lembrando que os Estados Unidos garantiu que todos os países, inclusive Polônia, inclusive Romênia, fazem parte da OTAN e qualquer ataque contra esses territórios significaria a convocação do artigo 5º e um conflito contra os russos. Então, pela contraofensiva ucraniana, pelos ataques mais fortes que a Rússia vem fazendo aos portos, inclusive a questão da logística do Rio Danúbio, que estava servindo para a exportação desses grãos, o que a gente percebe é que a Rússia ela quer sair do acordo de grãos e impedir que a Ucrânia consiga exportar também os seus grãos, tá? Tanto que, eu falei, né, o Mar Negro não pode mais ser utilizado, o Rio Danúbio também não pode ser utilizado. A União Europeia, ela vem tentando superar isso a partir de ferrovias e rodovias e achar uma outra logística para que a Ucrânia exporte os seus alimentos. Cara, vamos ser sinceros? Professor, você acha que é pela questão da fome no mundo e coisa que vale? Eu não sei muito, né? Na verdade, é muito porque a Ucrânia é um grande produtor de alimentos, inclusive para a União Europeia. A União Europeia, que já vem convivendo com inflação, queda de popularidade de governos, talvez se encarecer o preço dos alimentos, que é um tipo de inflação que afeta principalmente os mais pobres, a popularidade dos governantes pode acabar ficando muito pior. Tanto que a Ucrânia, ela está se baseando nisso agora. Falou, olha, prestem bem atenção, tá? Porque vocês, apesar de ser caro, vocês financiarem um sistema de defesa para a Ucrânia, compartilharem equipamentos, apesar de ser caro momentaneamente, é mais barato do que o aumento do preço global dos alimentos causado pelo fim do acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia. Então, um tipo de poder de convencimento que a Ucrânia vai querer ter para conseguir, de fato, receber alguns equipamentos. Até o Zelensky, ele compartilhou hoje no seu canal do Twitter ali, né, no seu X, né, mudou de nome agora, que ele recebeu algum sistema de defesa antiaérea. Não especificou exatamente, pelo menos enquanto eu gravo o vídeo, tá? Quais são esses sistemas de defesa? Mais novas informações devem vir no futuro próximo. E dentro dessa premissa da Rússia tentar bloquear esses grãos, esses alimentos que a Ucrânia vai exportar, lembrando que a Rússia fala, tá, que ela não está utilizando arma de guerra, tanto que a cúpula, a cimeira, né, entre Rússia e África, um dos pontos que o Putin está colocando é que ele pode fornecer grãos até de graça para os africanos, colocando que a Rússia não está utilizando como arma de guerra e que, na verdade, a Rússia ela só saiu porque o Ocidente não respeitou a sua parte do acordo. Lembrando, né, que todo mundo vai querer se defender, tanto os ucranianos quanto os russos. Mas o Rishi Sunak, que, galera, convenhamos, né, o Reino Unido, junto com os Estados Unidos, são os países que mais financiaram, pelo menos em números absolutos, a Ucrânia nesse conflito. O Rishi Sunak fez ontem um telefonema para o Zelensky. E nesse telefonema, ele garantiu praticamente duas coisas. Primeiro, o serviço de inteligência britânico garante que a Rússia ela vai continuar atacando os portos de escoamento de grãos, a escoamento de infraestruturas, e que a Rússia está colocando mais minas no Mar Negro para impedir que, de fato, os navios eles cheguem. E se os navios passarem, a Rússia não terá escrúpulos para atacar navios, inclusive civis. A Rússia já falou isso também, tá? A gente saiu do acordo de grãos e a gente impede que a Ucrânia exporte os seus alimentos, ou importe, né, enfim, pelo Mar Negro. Então, se alguma bandeira, independente de qual país seja, quiser negociar com os ucranianos pelo Mar Negro, vai ser atacado. E agora, aparentemente também, pelo Rio Danúbio também. Galera, muito possivelmente, se a União Europeia conseguir estabelecer algum tipo de rodovia, ferrovia, etc., para conseguir exportar ou conseguir ter acesso a esses grãos, a Rússia também vai atacar esses pontos de infraestrutura.
pela lógica que eu tô vendo, aí sai na informação e sai na minha análise, o que a Rússia está querendo fazer é minar economicamente os ucranianos, para dificultar o recebimento tanto de ajuda de custos, né, com a exportação de alimentos e a chegada de financiamento, dinheiro mesmo, como também a chegada de logística militar. Lembrando, pessoal, que a própria OTAN garantiu que vai ser necessário reforçar as posições do Mar Negro pelo perigo que a Rússia representa nesse momento. Ou seja, com a Ucrânia começando o seu contra-ataque em Zaporizhia, com a Rússia avançando em algumas posições e até criando coragem para atacar um território que fica a 200, 400 metros ali da fronteira com a Romênia, cara, a tensão está aumentando ali na região. Tudo bem, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo então, ó, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.